Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos hoje, mais uma semaninha. Eu sei que eu tenho andado um pouquinho sumida aqui, alguns de vocês sabem, outros não. Nós estivemos ali no Brasil por 12 dias e a rotina antes da viagem e depois da viagem foi um pouquinho assim alterada. Tenho andado com bastante trabalho, bem ocupada, mas hoje eu consegui vir aqui, mesmo que nesse dia assim um pouquinho corrido, consegui vir aqui hoje porque eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, Deus tem permitido que eu viva isso no meu diário. Tudo que eu venho trazer aqui para vocês são mesmo coisas que eu vivo, são palavras que Deus ministra no meu coração, no meu dia a dia, coisas que eu tenho vivido, que o Senhor fala assim, Kézia, é pra você isso, e também é para aquelas outras pessoas, então eu quero que você leve essa palavra. E o Senhor tem me incomodado muito nos últimos dias sobre isso, sobre eu trazer isso aqui pra vocês. E hoje, como vocês já viram pelo tema, nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Nós sabemos e nós ouvimos muito falar sobre ansiedade nesse ano de 2024, principalmente depois da pandemia, é algo que nós ouvimos muito falar sobre isso, sobre ansiedade. É a doença do século, é o mal do século. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus já falou sobre isso. Quando Jesus veio à Terra há 2024 anos atrás, Jesus falou sobre a ansiedade, sobre como nós não devemos andar ansiosos. E nós vivermos isso no nosso diário, no nosso dia a dia, nós não nos movermos pela ansiedade para tomarmos decisões, para agirmos, né, para darmos algum passo, é bem difícil. Mas quando nós vemos na palavra do Senhor, Jesus nos dando ensinamentos, Jesus mostrando para nós que isso não trará frutos bons, que isso não será bom para nós, nós entendemos que o melhor é nós não andarmos ansiosos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, que diz assim: Por isso, eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observam os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Quando Jesus fala aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, ele diz assim, se até os pássaros, né, não se preocupam com o que vão comer ou com o que vão vestir, por que nós temos que estar preocupados? Será que nós não somos mais valiosos para Deus do que os lírios dos campos, que os pássaros, que os animais? E nós muitas vezes não entendemos o nosso valor realmente. E quando nós não entendemos o nosso valor, a ansiedade ela toma conta dos nossos corações. Quando nós não entendemos qual é a importância que nós temos para Deus, que nós somos filhos amados, nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração, nós nos movemos, né, e nós agimos por ansiedade e não pela vontade de Deus. Nós muitas vezes nos precipitamos em dar passos, porque nós temos medo, nós temos receio de que Deus não conseguirá dar conta. Nós pensamos que as coisas não estão no controle de Deus, nós achamos que Deus não pode nos sustentar, nós achamos que Deus não pode nos carregar no colo, nós achamos que quando vier uma situação ruim, que Deus vai ser muito surpreendido com aquilo e por isso Ele não vai conseguir, Ele não vai ter um plano para nos sustentar, para nos carregar, para suprir todas as nossas necessidades. E quantas vezes nós perdemos noites de sono, muitas vezes nós perdemos momentos importantes porque a nossa mente não desliga, porque a todo momento a nossa mente está ocupada com preocupações. E muitas vezes nós olhamos hoje para o nosso dia a dia e nós como cristãos, nós vemos que muitas coisas não nos afastam de Deus. Nós vemos que o pecado, muitas vezes pecados que antigamente nos afastavam de Deus, eles já não nos afastam mais. Nós vemos que coisas que nos afastavam, coisas que era muito difícil para nós de não praticar, de não fazer, hoje em dia já não é um problema para nós já conseguimos dominar, mas o diabo, quando ele olha para nós, ele percebe que muitas coisas já não podem nos afastar de Deus, o diabo ele vem com distrações. Quando ele nos distrai, quando ele lança sobre nós a ansiedade, quando ele coloca sobre nós o peso do amanhã, a preocupação do amanhã, isso nos distrai do hoje, isso nos impede de estar perto de Deus, isso nos impede de buscarmos a Deus. Quantas vezes, né, nós desejamos passar tempo com Deus, só que quando nós nos percebemos, nós estamos tão ocupados, a nossa mente ela se ocupa de tanta coisa que vai acontecer amanhã e depois nós nos preocupamos tanto com o futuro que nós nos esquecemos de desfrutar o hoje com Deus. Nós nos esquecemos de desfrutar da beleza do hoje, dos momentos do hoje, da nossa família, dos nossos filhos. Lembro que nesses últimos dias agora, quando eu estive no Brasil, eu trabalho por conta própria e eu acabo quando eu não trabalho, né, eu acabo por não receber. Sabemos, né, como imigrantes, que quando nós vamos nós gastamos muito, nós estamos de férias, nós também queremos desfrutar, estar com a nossa família, proporcionar à nossa família algo bom, né, o melhor
maquiar. E como essa minha viagem foi assim um pouquinho de última hora, eu planejei, né, na verdade, bem assim, rápido, mas tinha que ser assim também, porque eu acredito que se não fosse assim eu não iria. Não me planejei tão bem financeiramente como eu sempre desejei que fosse. Mas como foi uma ordem do Senhor, nós fomos e quando eu cheguei lá, eu lembro que eu ficava um pouquinho preocupada assim, e muitas vezes eu não conseguia desfrutar daqueles momentos maravilhosos, momentos que eu tanto sonhei nos últimos anos, em estar lá, em aproveitar, em comer certas coisas, e eu lembro que eu não estava conseguindo desfrutar. E eu lembro que o Senhor sempre ele ministrava assim no meu coração: Kézia, você veio aqui porque eu te mandei vir. Você está fazendo algo que eu te mandei fazer, não se preocupe. E esse versículo vinha sempre no meu coração. Eu cuido dos lírios dos campos. Sou eu que visto, sou eu que alimento os pássaros. Acha que você não é mais valiosa do que eles? Kézia, o que adianta você ficar preocupada? Você vai poder acrescentar, né, um minuto na sua hora, no seu dia, no seu tempo. Não, Kézia, sou eu que cuido de você. Desfruta, desfruta. E o tempo passa, né? Nós ficamos lá 12 dias, ao mesmo tempo que eu achei que o Brasil, o dia é muito longo, foram dias que passaram muito rápido. E se eu não cuidasse nos pequenos detalhes ali, nos momentos, eu não estava conseguindo desfrutar de algo que eu sonhei, que eu desejei, que foi um presente de Deus para aqueles dias. E muitas vezes o diabo, ele faz isso conosco. Ele nos lança distrações, ele coloca dentro de nós tantas preocupações que isso nos afasta de desfrutar daquilo que Deus sonhou para nós. E às vezes você pede algo para Deus e você sonha, muitas vezes aquilo se concretiza de uma maneira completamente diferente e num tempo diferente que você sonhou e que você planejou. E muitas vezes quando as coisas saem do nosso controle, né, como essa viagem que não foi algo que eu planejei a longo prazo, como eu costumo fazer sempre, quando as coisas não estão assim minimamente, eu sou um pouco metódica, então tipo, um pouco não, eu sou bastante metódica, quando as coisas não estão assim alinhadas ali do jeito que eu pensei, na ponta do lápis, aquilo assim e tal, aí nós deixamos de desfrutar. A ansiedade, ela entra dentro dos nossos corações e nós achamos que Deus não é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu para nós. Como nós podemos achar que Deus não irá suprir todas as nossas necessidades? Talvez você hoje está vivendo algo que Deus prometeu para você. Talvez você está vivendo hoje um sonho, algo que você almejou nos últimos anos e que hoje você está conseguindo viver isso. Hoje Deus permitiu que você vivesse isso neste tempo e neste momento. Em meio a esse viver a promessa de Deus na sua vida, em meio a esse concretizado sonho, você não está conseguindo desfrutar, porque a ansiedade e as preocupações têm tomado conta do seu coração. Mas hoje eu queria deixar para você essa palavra aqui. Eu queria ler novamente. E sempre que a ansiedade, sempre que um pensamento, né, de derrota, de medo, de que Deus não irá suprir as suas necessidades, você venha ler esse versículo e você venha declarar sobre a sua vida. E novamente eu vou dizer para vocês, por isso eu lhes digo, Jesus falando para mim e para você, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Os pássaros, eles não os juntam em celeiros e eles não morrem de fome, porque o nosso Pai Celestial os alimenta. O nosso Pai Celestial realiza sonhos. O nosso Pai Celestial, Ele cuida dos nossos detalhes. O nosso Pai Celestial, Ele supre todas as nossas necessidades. Não podemos andar ansiosos se nós realmente confiamos em Deus. Se nós realmente dizemos que nós temos fé nele e sabemos que Ele cumpre e que Ele supre todas as nossas necessidades, nós não podemos andar ansiosos. Andar ansiosos para nós que somos cristãos, para nós que nos dizemos cristãos e que acreditamos na palavra de Deus, é como se fosse uma fraude, é como se nós vivêssemos uma mentira, se nós todos os dias nos entregarmos à ansiedade, se todos os dias nós deixarmos que a ansiedade ela tome conta do nosso ser. E a ansiedade é algo que vem. Eu não me considerava uma pessoa ansiosa, não era uma pessoa muito preocupada. Quando nós vamos vivendo, né, às vezes ao nosso redor e nós percebemos isso ao nosso redor e nós somos influenciados pelas pessoas que nós estamos, né, e pelo nosso redor, e o mundo ele tem feito isso, né, com tudo que tem surgido, com tanta necessidade, com tanto consumismo, e nós nos entregamos muitas vezes a isso e às vezes a ansiedade ela toma conta do nosso ser e nós não nos apercebemos e nós vamos indo. E quando nós vemos, nós estamos achando que nós é que podemos suprir as nossas necessidades. Nós estamos achando que nós é que conseguimos nos sustentar, nos alimentar. Claro, nós temos que trabalhar, nós não podemos ser preguiçosos, mas eu estou falando que quem supre e que quem cuida de tudo é o Senhor.
mesmo que nós trabalhemos, mesmo que nós cuidemos muito de nós mesmos, nós não conhecemos, nós não sabemos o amanhã. E quem nos sustenta é Ele. Muitas vezes Deus nos leva para essa vida de dependência, quando Ele realiza o sonho dele em nós, através de nós e nas nossas vidas, Ele nos coloca nesse lugar de dependência e nós não queremos estar em dependência. E nós entramos na ansiedade, nós nos distraímos e nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus está nos permitindo viver. Que essa palavra venha falar profundamente no seu coração. Eu não sei se eu consegui expressar e pôr para fora tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, mas o Senhor tem colocado assim para mim, Kézia, desfrute, aprenda a desfrutar do realizar dos sonhos. Eu estou realizando sonhos teus na tua vida, você está vivendo sonhos que você sonhou há muitos anos atrás. Não deixe que a ansiedade destrua isso, desfrute daquilo que eu coloquei nas suas mãos, que você possa desfrutar daquilo que você está vivendo hoje, que você possa desfrutar daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Deus vos abençoe, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Beijinhos pra vocês, tchau!